Escolha empresas tão boas qualquer idiota possa tocá-las. Inevitavelmente, uma hora ou outra, isso irá acontecer. Vídeo rápido sobre Petrobras. Petrobras com código de negociação Petro3 ou Petro4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 1.866% ao acionista, contra apenas 464% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 19.300 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E no curto prazo, algo mais realista, os últimos 5 anos, Petrobras retornou 291% ao acionista contra apenas 40% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de comprar alguma ação. E a Petrobras, no terceiro trimestre agora, ela realizou o maior corte de dividendos do mundo. Abre aspas. Pelo segundo trimestre consecutivo, a petrolífera libera cortes de dividendos em todo o planeta. Isso é uma pesquisa feita pela Henderson, foi divulgada no último dia 15. Os investidores sentiram mais uma vez no bolso os impactos da mudança de perfil da companhia. Ela está menos interessada em remunerar os seus acionistas e dessa vez o corte foi na ordem de quase 10 bilhões de reais, algo em torno de 45 bilhões de reais a menos no que diz respeito a proventos ao acionista. No mesmo período do ano passado, a Petrobras remunerou seus acionistas em 12,3 contra apenas 2,8 bilhões do trimestre que nós acabamos de fechar. Mas o mais importante mesmo é aquilo que eu temia e que de fato se concretizou. A Petrobras divulgou agora o Plano Estratégico 24-28. Esse é importantíssimo para você, investidor. Isso diz respeito ao CAPEX da companhia. Qual que é o grande ponto? É que a história se repete. Quando a Petrobras teve o período de maior dificuldade da sua história, com a maior dívida, e a gente já vai falar disso na análise fundamentalista, foi exatamente isso que ela fez. Ela aumentou muito seus investimentos sem uma capacidade geracional para suportá-los. Então a gente está falando de algo superior na ordem de 31%, atingindo 102 bilhões, quando o último plano estratégico estava na casa dos 70 bi. Isso é um risco, e um risco grande, caso o barril do petróleo mantenha essa queda, caso o EBITDA e a geração operacional da companhia não suportem esses mais de 100 bilhões de dólares. Estamos falando em algo na casa de 500 bilhões de reais para os próximos 4 anos. As ações reagiram com uma queda marginal no pregão de sexta-feira. Ela acabou de divulgar a rescisão do contrato de venda da refinaria Lubinor, lá em Fortaleza, no Ceará, quebrando assim o contrato de venda, e as ações reagem negativamente, caindo em torno de 1% na data de hoje. E nós já tivemos algumas reavaliações, no caso a Genial divulgou o preço-alvo de acordo com o novo plano estratégico e ela diminuiu as suas expectativas quanto à companhia, mesmo que, na avaliação deles, abre aspas, esse plano não está nem de longe tão ruim quanto ele poderia ser. Não é mérito da questão, não vou ler o release deles inteiro, mas eles vão citar o risco de um capex tão alto, um risco até mesmo em energia verde de transição, algo não muito concretizado ainda pra gente, porém grande parte desses 100 bilhões vai ser destinada à exploração ainda. Qual que é o grande ponto da minha preocupação que se concretizou agora? O lucro dela cai trimestre a trimestre. Caiu no último trimestre mais de 40%, que é uma queda muito considerável, e nesse ano nós já estamos lucrando 35%, 36% a menos do que o ano passado. Sempre vale ressaltar que as commodities atingiram a sua máxima nos últimos anos. Nós podemos estar sim numa inversão de ciclo e essas companhias não lucrarem tanto como lucraram no ano 21 e 22. Isso daqui é informação do RI, tá? Sempre acessem o RI das suas investidas. Algo interessante que eu tirei do plano piloto dela, 24-28, é que a Petrobras ela atinge o pico de produção dela, da sua capacidade, em 2028. Isso daqui só mostra a importância daquela questão da exploração de petróleo a 100 quilômetros da Amazônia, ali ao lado da Guiana. Nós, em 4 anos, atingiremos a nossa capacidade de produção máxima, depois a declínio. Existe uma necessidade de renovação dessa fonte de petróleo. Como eu citei, do CAPEX total, 73
2 bilhões serão destinados à exploração e produção. E aqui a diferença que eu citei para vocês, saímos da casa dos 70 bi e entramos na casa dos 100 bilhões de reais de investimentos, um aumento de 31% de um plano para o outro. Petrobras, que é coberta por 9 analistas ou 9 casas, tem 6 recomendações de compra, 3 recomendações para neutra e nenhuma recomendação para venda, mesmo a cotação estando próximo das suas máximas. Análise fundamentalista, tese essa de Peter Lynch, lucros, lucros e mais lucros, através da DRE da companhia, histórico mais longo possível, e é visível a crescente de receita dela. Ela teve sim 3 anos de prejuízo, porém algo aceitável, uma vez que ela é uma empresa cíclica. E aqui vale um comentário: nesse período, a questão de ciclo da commodity, ela influencia, porém o grande ator foi o Estado. Do ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica na casa de 12%, sendo que seu ROI mínimo foi nesse período que eu acabei de citar para vocês, e o atual está rondando na casa de 50%, 35%, é um ROI muito alto. Sempre digo para você, quando a empresa está nessa situação, é porque a commodity a que ela está ligada esteve ou está nas suas máximas. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 13,74%. Aqui vale um comentário: apesar dela ter uma média histórica alta, ela não tem características de uma empresa para carteira remunerada, ou como ficou conhecida aqui no Brasil através do Barsi, uma carteira previdenciária. Ela tem muitos gaps, períodos esse que você não vai receber nada como acionista, e quando entra em um ciclo de pagamento recorrente, é um yield muito baixo. Por que essa média histórica está tão alta, contaminada pelo ano de 2022, com uma distribuição de proventos histórico, porém atípico? Preço sobre lucro, tese essa de Hopper e Schiller, de regressão à média. Ela tem uma média histórica negativa de menos 29, contaminado por esse período de 2017, porém 2016 e 2017, com os PLs negativos, foram os melhores momentos para estar se comprando a companhia, corroborando com aquilo que eu digo, a minha tese de inversão de múltiplos de preço sobre lucro. Tomem cuidado quando vocês verem empresas cíclicas negociando a um PL tão baixo. PL de empresas cíclicas não se avalia da mesma maneira do que empresas convencionais. Invariavelmente, esses preços que parecem baixos, eles podem te enganar. Como agora, no momento em que nós estamos, ela está sendo negociada a um preço sobre lucro muito baixo, porém a sua cotação está nas máximas. Isso indica que a commodity a que ela é ligada está ou esteve num período máximo recentemente. O EBITDA e a capacidade de geração operacional também esteve recentemente, porém lembrem-se, elas são empresas cíclicas. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem. Ela tem uma média histórica muito alta de 5,69, já explico por quê. Nesse ano de 2014, por conta do governo, toda essa situação que eu já expliquei para vocês, ela foi considerada a empresa mais endividada do planeta, com uma dívida líquida versus EBITDA atingido incríveis 32. Porém, assim que uma boa administração assume a companhia, essa dívida cai e cai bruscamente, atingindo agora o ponto ideal que eu sempre falo, que é um ratio dívida versus EBITDA abaixo de 1. Só considero empresas nota 5, empresas que têm uma relação dessa abaixo de 1 ponto. Vamos calcular o preço teto da companhia, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu, para facilitar, peguei o 7,25 que ela já distribuiu esse ano, porque eu não vou fazer um preditivo para o próximo ano, uma vez que eu não acredito que ela vá pagar tudo isso, e não vou utilizar o último ano fiscal fechado, porque eu não acredito que ela vá pagar quase R$ 20 novamente. Aquilo foi um absurdo que não vai se repetir tão cedo. Divido isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, nós chegamos a um preço teto de R$ 120. Um preço muito alto, seria uma expectativa muito alta aguardar isso novamente de Petrobras. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, 22,5 multiplicado pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 10,50, multiplica novamente pelo business value per share, que é 29,59, eleva a raiz quadrada e teríamos um preço justo de R$ 83,60 para a Petrobras. Segundo Graham, preço teto e preço justo são teses totalmente diferentes, com finalidades totalmente diferentes.
Gerenciamento de risco, extremamente importante para você. Se você não faz, faça de todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de Petrobras, uma empresa de commodities cíclicas ligada ao petróleo, e ela obtém para mim nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Esse talvez seja o gerenciamento de risco mais rápido que eu tenha feito desde a concepção desse canal. Eu não preciso citar pontos positivos e negativos da Petrobras, uma vez que ela só tem pontos positivos: capacidade operacional, geração de receita, aquilo que não é tangível. Ela tem um nicho, ela tem baixa competitividade, como diria Charlie Munger, ela é uma inevitável. A previsibilidade dela ainda estar aqui nos próximos anos ou décadas é altíssima. Com base em tudo isso, ela seria uma ótima empresa nota 5, porém eu já postei vídeo sobre ela, tanto ela quanto o Banco do Brasil, quanto diversas outras, eu trouxe para uma nota 4, impossibilitando assim novos aportes, porque na tríade do Value Investing nós temos excelentes empresas a preços atrativos e com uma excelente gestão. Excelente gestão tem que ser cortada, a mudança na lei das estatais, um CAPEX acima de 100 bilhões, indicação de políticos para a companhia, utilizar a companhia como instrumento social, não repassando a defasagem que ela já tem sobre o preço do petróleo. Tudo isso é nocivo para ela. O meu gerenciamento de risco obrigatoriamente tem que ser baixado. É uma empresa que eu gosto e gosto muito, tenho extremo carinho pela necessidade que nós, como povo brasileiro, temos dela. Acabei de citar Charlie Munger, que ela é uma empresa inevitável, das melhores e mais eficientes do mundo. Petrobras é uma empresa que atravessa esse período do qual eu já citei para vocês do Business Cycle. Ela e a Vale atravessam períodos de depressão e períodos difíceis até a parte da recuperação e o pico novamente com muita facilidade, e já fizeram isso ao longo de um século. A empresa ela é tão capaz operacionalmente sozinha que ela se encaixa naquela frase: escolha empresas tão boas qualquer idiota possa tocá-las. Inevitavelmente, uma hora ou outra, isso irá acontecer. Essa é a Petrobras. Ela tem um coração tão pulsante, tão forte, que as gestões podem tentar destruí-la, mas as gestões vêm e vão, porém a companhia ainda está. O que isso indica? Oportunidade de preço também vêm e vão. E a única coisa que eu sugiro para vocês é estudarem ela como uma empresa cíclica, e se realmente depois de muito estudar, vocês acreditarem que comprar ela num período de máxima histórica seja a melhor solução para vocês, apenas façam isso depois de muito estudo. Afinal de contas, o dinheiro é de vocês. E como vocês fazem para obter um retorno na casa de 2.000%, transformar apenas R$ 1.000 em quase R$ 20.000, é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, pobre e individual, multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Portanto, hoje falamos da Petrobras, questão de dividendos, maior corte de dividendos do mundo, um pouco de influência de Estado e principalmente o CAPEX acima de 100 bilhões para os próximos 4 anos. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez aqui dela no canal, se são sócios ou não da companhia. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.